Então, vamos tranquilamente falar sobre um assunto que foi um grande tabu já na nossa família e já deixou de ser um tabu, já virou de volta algumas vezes. A gente decidiu começar a documentar essa jornada para ter um filho ou uma filha. A gente está na jornada de conseguir ter um neném. E essa jornada ela não começou hoje, ela já começou há alguns anos, né, amor? É, uns 6 anos, né? Há Mais uns ou 6 anos menos. já. É, já faz um tempo. É isso mesmo, tudo isso. É, Pois é, uns 6 anos. A gente está casado há 7 anos. E logo depois, sei lá, de menos de um ano que a gente estava junto, né? a gente decidiu ter. E E hoje. aí, depois de um tempo que a gente tava tentando, uns 6 meses depois, eu fui fazer alguns exames de rotina, porque eu ainda não tinha conseguido engravidar. E nesses exames, é, eu descobri que eu tinha endometriose e um teratoma no ovário direito. O que é um teratoma, para você que assim como eu não sabia? Um teratoma é como se fosse um tumor benigno. É uma célula maluca que começa a virar um caroço e vira uma coisa muito doida. Que daí que cria até cabelo, osso, dente, essas coisas. Tá. E ele tava bem grandinho, tinha 5 centímetros, então eu precisei fazer uma cirurgia, mais por conta do teratoma. E aí nessa cirurgia os médicos já aproveitaram e tiraram os focos de endometriose que eu tinha. E isso, que também a endometriose estava atrapalhando essa questão de ter filhos, né, da fertilidade, porque Endometriose é uma inflamação nas trompas, é isso? não necessariamente nas trompas, pode ser, os focos podem ser em lugares diversos, assim, tipo, que Tá. atrapalham No o seu sistema caso era nas reprodutor. trompas. No meu caso eram nas trompas e as minhas trompas ficaram enoveladas por conta disso. E depois da cirurgia acabou que uma das trompas ficou obstruída. Então eu tenho uma das minhas trompas obstruídas. E aí o que acontece é que se tiver obstruída, os espermatozoides não chegam no Então, lugar que eles têm que entendi. É como chegar. se eles tivessem que pegar uma estrada, E a só que essa estrada estrada caiu tá. uma árvore no meio da estrada. Sim, E eles não conseguem chegar. é, Só que daí é um mês sim, um mês não, né? Porque é o direito e um esquerdo, né? sim. Então, a cada 2 menstruações dela, a cada 2 ciclos, né? Só um é possível ela engravidar, é isso, né? Teoricamente sim, e só que o que também agravou um pouco a situação é que a qualidade e a quantidade dos meus óvulos já não estão mais como eram antes, quando eu tinha 20 anos. Então, é, eu tenho pouca reserva ovariana, fiz até uma dieta que estimulou bastante, isso ajudou bastante nessa reserva, mas mesmo assim ainda não é o suficiente para a gente conseguir engravidar, assim, tipo, de uma forma Sim. natural. Bom, mas estamos contando a história, né? Vamos contar um passo de cada vez. Então, primeiro, você estava com o teratoma e com endometriose, descobriu, aí fez a cirurgia. Quanto tempo a gente estava junto já? Um ano, mais ou menos, um ano e meio. Aí você fez a cirurgia, tirou a endometriose, e aí a gente voltou a tentar, mas mesmo assim não estava conseguindo por conta justamente do que ela falou. Porque além de ter essa questão do teratoma, além de ter a questão da endometriose, das trompas enoveladas e tudo mais, ainda tem a questão da própria idade mesmo, né, amor? Que vai, com o tempo vai passando, vai produzindo cada vez menos óvulos, menos e a qualidade dos que tem são mais difíceis, são piores, né? E aí a gente ficou então um tempo nessa, mais um tempo mesmo. A gente ficou mais o quê? Mais um ano tentando, talvez, um pouco mais ou um pouco menos. Enfim, ficamos um tempo tentando. E aí a gente resolveu fazer uma FIV, que é uma fertilização in vitro, que basicamente queria pegar um óvulo dela, o meu espermatozoide, juntar os dois fora do corpo dela e aí pegar então esse embriãozinho e colocar direto, sem ter então que passar pelas trompas, né? Então era uma maneira ali que a gente viu que aumentava muito, que tinha uma chance muito grande de resolver. Só que quando a gente foi, assim, fechar essa FIV, pra mim era uma coisa muito clara, assim, que tipo, tá, a gente vai pagar isso aqui, vai ter um neném e vai dar certo, né? A gente tá muito nessa expectativa. É uma coisa que é cara, né? E a gente achou que realmente ia rolar e que ia ser bem sucedida e não foi. Ah, como que foi o processo? Ai, foi bem chato, bem traumatizante, assim, pra mim, fazer essa FIV, a primeira, que não deu certo. Porque mexe muito, né? Não só com a questão física, porque você tem que estimular, tem as injeções que você tem que tomar, tem remédios para estimular. Então, seus hormônios já ficam muito assim e a parte emocional também é super
fragilizada, assim, né? Porque qualquer coisinha você tava meio que em estado de alerta. E depois que não rolou, eu fiquei, assim, bem pensando se realmente eu ia dar conta, se eu ia ainda ter possibilidade de engravidar um dia. Então isso mexeu demais comigo, mexe demais ainda comigo esse tema. Pra mim não é fácil falar sobre isso, porque eu acho difícil mesmo. Para uma mulher entender que eu não consigo ter filho naturalmente é bem difícil, principalmente para quem quer engravidar. Para quem não quer, talvez seja mais fácil, mas para quem quer é bem difícil. Daí foi um processo doloroso, né? A gente fez, então, ficou um tempo ali tomando os remédios, estimulando, tudo mais pra fazer. Mas, de verdade, assim, foi um tempo tudo meio rápido. O médico não pegou, acompanhou, viu a nossa saúde como tava, e não sei o quê. Não, ele foi, marcou, a gente foi lá, daqui a um X tempo. A gente não tava com esse foco na saúde também, né? A Então, gente esse é um ponto que é importante, eu queria fumava, trazer. bebia. Na época a gente fumava, a gente bebia, né? Então tudo isso também conta. E a gente nem sabia muito na época que o quanto que isso podia prejudicar o processo, né? E a gente fez o processo sem ter um cuidado prévio com a nossa saúde, né? Nem com a minha, nem com a dela. E acabou que não deu certo. Foi bem frustrante, porque a gente tinha certeza que ia rolar. Mas dos embriões ali, ficaram poucos embriões logo de cara, e daí depois dos embriões que ficaram ainda tinha um que era mais ou menos, dois que não eram bons, enfim, alguma coisa assim. E aí não rolou. E aí a gente ficou até que um tempo assim, meio abalado, tentando dar essa desencanada. É muito mais difícil pra ela do que pra mim, né? Como ela estava dizendo, tem toda essa questão que pra ela é difícil, enfim, uma coisa meio psicológica de não conseguir, né? Enfim, sei lá. Mas aí, então, depois passado algum tempo, ela engravidou, de repente. Sem FIV, sem nada. Foi, Quando a gente viu, ela tava grávida, nossa, foram uns momentos muito felizes da nossa vida, né? foram. Eu não lembro quantos anos fazem. Fazem. Ó, foi na formatura da Thaís. Foi no final de 2022? Talvez? 22, 23, 24, 25? Será? Já? Uns 3 anos. anos? É uns 3 anos Vai atrás. fazer 3 anos, né? Acho que foi Acho isso. que sim. Acho que vai fazer 3 anos daqui a uns meses. Aí foi foi muito especial a gente descobrir que sim, consigo engravidar, mas também foi bem traumatizante porque não evoluiu, eu só desenvolvi ali o saquinho gestacional e o médico hoje me disse que muito provavelmente porque a qualidade da minha reserva ovariana também não é lá essas coisas, então isso interfere no desenvolvimento em si. E é isso, fiquei de novo muito mal, muito Nossa, triste. esse processo foi foda, porque tinha uma coisa tem um negócio de medir o HCG, né? O Beta-HCG. beta-HCG. Eu fazia E aí nos diariamente. primeiros Um dia sim, um dia dias. não. Tinha que fazer um dia sim, um dia não, ficar medindo. E a ideia é que acho que a cada um dia ou 2 dias ele dobrasse. Então um número que eles tiravam um exame e tinha um número. E esse número ele tinha que estar sempre dobrando, porque isso significa que E tá o bem, tá embriãozinho evoluindo. tá Tá virando crescendo. cada vez mais coisa, né? E aí, de repente, a gente viu que não Parou. tava. Ele começou normal e aí, de repente, parou. Puta, não dobrou. E aí, primeiro não dobrou mais quase. Aí, depois, no dia seguinte, não dobrou. Foi ficando cada vez mais distante a distância. Ficou cada vez maior a distância entre o conseguir dobrar, né? Dia após dia. Sim. E a gente acompanhando isso, indo no médico e... Nossa, foi... Isso foi... Pra mim, acho que foi mais difícil do que a FIV que não deu certo. Foi quando isso rolou. Sim. E aí, na época, né? Não tem muito como a gente parar e ficar, tipo chorando pelo leite derramado, né? Ainda mais sabendo que é mais difícil pra ela do que pra mim. A gente meio que tenta, tipo, dar uma desencanada, bola pra frente. E isso virou, por isso que eu falei até no começo do vídeo, que é quase que um tabu. Porque daí virou quase que um tabu, a gente ficou um tempo sem falar sobre esse assunto. Né? A gente precisou, assim, meio que dar uma ignorada na existência dessa possibilidade. E a Thalita chegou a falar que ela não queria mais ter filho, ficou um tempo que ela falou que ela não queria mais ter. E aí, enfim, a gente acabou deixando esse assunto de lado aí por um quanto tempo? Bastante tempo. Até agora há pouco, né? Até agora há pouco. Ficou, então, há 3 anos atrás que isso aconteceu. A gente Um ficou ano e meio, mais um ou ano e menos. meio, mais ou menos. Aí, depois a gente já ter meio que desencanado, daí ter encanado de novo, a gente veio... A gente decidiu que a gente ia mudar aqui para Portugal. E daí a gente viu na internet que tinha uma clínica na Espanha que eles garantiam que dava certo. Tipo, você paga o negócio e aí se Não der certo, eles devolvem o dinheiro. se não der certo, eles ou devolvem o dinheiro ou quer dizer, na verdade, eles tentam de novo durante 2 anos, várias vezes, e se passar os 2 anos e não der certo, eles devolvem o dinheiro. Tem um ponto aí que a gente esqueceu de falar, que foi um momento crítico também, é que
depois quando ela fez toda a estimulação para engravidar, né, na FIV, deu uma reação na epiderme, deu uma reação na pele dela, e começou a estourar muita espinha, e ela teve que tomar Roacutan. E aí, durante o Roacutan, ela teve que voltar a tomar anticoncepcional, porque não pode engravidar quando tá tomando Roacutan. Isso ficou quanto tempo, assim? Um ano. Um ano. Então, nesse intervalo aí, desses 3 anos, de lá pra cá, aconteceu isso. Então, durante um ano, a gente meio que nem tinha o que falar sobre isso, porque ela tava tomando anticoncepcional, tava tomando Roacutan, e a gente não podia engravidar. Aí, depois, a gente foi conversando de volta, aí voltamos à possibilidade de engravidar, mas já pensando que tá, e aí, né? Vamos atrás de uma FIV de novo. E aí, nesse meio tempo, aconteceu um ponto que eu acho que é o mais importante de tudo, é que a gente teve uma mudança drástica na nossa vida em relação à saúde. Então, ao cuidado com a saúde, né? Então, a gente passou... acho que foi primeiro eu ou foi primeiro você que passou no Do quê? médico do meu primo? Você, primeiro. Eu fui... É isso. A minha avó morreu, isso mexeu muito comigo também. E depois, enfim... teve a mãe dela também, que faleceu e, claro, mexeu muito com ela. E isso tudo fez a gente meio que, quando você perde alguém, né, você se questiona sobre muitas coisas, assim, sobre o que você tá fazendo com a sua vida. E a gente percebeu que, tipo, a gente não tava priorizando a nossa saúde e que era uma coisa que não tinha nada mais importante do que a saúde. Eu tava obeso na época, a gente bebia quase todo dia, fumava quase todo dia. E a gente começou, então, a se cuidar. Primeiro eu passei no médico, e aí comecei... Eu vi que vários exames estavam super alterados, estavam super ruins. Aí comecei a cuidar da saúde, comecei a treinar, comecei a comer um pouco melhor. E Suplementar. suplementar devagarzinho. Aí depois ela passou no médico, e aí o médico começou a acompanhar também para essa saúde reprodutiva, né? Chama. Então começou a acompanhar também os meus índices, dos meus espermas, de não sei o quê, da minha produção de testosterona. é, e aí os índices dela, enfim, de contagem de indicadores ali de fertilidade. Enfim, ele ficou acompanhando indicadores de fertilidade durante esse tempo e cuidando da saúde de uma forma global, assim. Então a gente toma ainda hoje várias suplementações, vários manipulados e tudo mais, mas tem um acompanhamento aí. E esse acompanhamento fez parte de um processo que também teve de mudança de hábitos. Então paramos de fumar, paramos de beber e, enfim, começamos a fazer exercício. Daí a Thalita, depois de um tempo, começou a correr e aí se apaixonou pela corrida e virou a grande corredora do universo. E que mais? E aí chegamos mais perto de agora, né? Daí chegamos mais perto de agora que a última empreitada foi que a gente viu essa clínica na Espanha. E aí eles tinham essa coisa então de fazer a FIV e se não der certo eles ficam tentando fazer várias vezes seguidas durante 2 anos, depois eles devolvem o dinheiro. Mas foi um processo, meu, horrível, horrível, horrível. Porque eu fechei lá, tava lá do Brasil e a gente pagou pra eles. A clínica assim foi péssima, 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 péssima. A gente pagou pra eles e aí eles ficaram pressionando que eles queriam que fizesse logo e a gente não podia fazer logo porque tem que esperar um ano do convênio dela pra poder ter cobertura. E a gente não sabia nisso a princípio. Então eu peguei e paguei e aí tipo joguei um prazo que seria o prazo que a gente chegaria aqui. Só que daí depois a gente viu essa coisa do plano que precisaria ficar esperando um tempo. Então eu falei, olha, vai ter que demorar, mas nem era mais tanta coisa Era assim. coisa de 2 meses. Era coisa assim, de 2, 3 esperar. meses a mais do que o que a gente já tinha se programado e já tinha fechado com eles. A gente tem que esperar uns 2, 3 meses a mais. E eles ficaram numa guerra de querer. Então, se tiver. Das duas, uma. Das duas, uma não, mas eles ficaram numa guerra de. Então, falar pra gente. Pra ela conseguir pra gente fazer uma óvulo doação. Que é então o mesmo processo de FIV, só que sem ser com o óvulo dela. E eles ficaram pressionando por causa disso, tipo, dizendo que, ai não, se não fosse fazer logo, teria que ser óvulo doação então. Só que para óvulo doação era tipo o dobro do preço. E a gente até pode fazer uma óvulo doação, não era nem essa questão de não querer, mas a maneira toda como foi feita foi muito ruim, assim, eles realmente foram muito, 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 muito ruins. Enfim, a gente pode fazer um vídeo depois só falando sobre isso. Mas Resumindo, a gente desistiu dessa clínica e começamos a procurar outra, né? daí a gente pegou nosso dinheiro de volta, ainda bem que eu tinha tudo documentado. E eu tinha pedido pra eles um documento que eles nem têm o costume de mandar. Eu falei, era tipo assim, paga aí que tá reservado. Eu falei, não, eu quero que você me mande então um documento dizendo que, mediante a comprovação disso aqui, esse valor tá quitado, segurado, e se for, né, pode ser cancelado até uma data, sei lá, alguma coisa assim. Então eu pedi pra eles fazerem isso antes de pagar, e aí eles fizeram, e ainda bem que eu fiz isso, porque senão acho que provavelmente eles iam, sei lá, ia ser uma treta, a gente ia ter que conseguir entrar numa briga judicial, talvez, pra receber de volta a grana, não sei. Mas enfim. Enfim.
Enfim. Aí desistimos nesse lugar, pegamos o dinheiro de volta e começamos a procurar outro lugar, né, neném? Sim, e achamos. E achamos uma clínica chamada Next Fertility. Não é publi, né, amor? Não, é aqui em Portugal Não é mesmo, uma publi. equipe super legal, super gente boa, a gente foi super bem tratado, médicas, funcionários todos, laboratório, tudo, foi muito bem. E agora a gente acabou de fechar, estamos assim, em vias de É, conseguir realizar nosso grande o nosso sonho grande de ter um sonho. nenenzinho bem E lindo. fizemos todos os exames e tudo que a gente precisava para começar esse processo. E realmente vims que a minha reserva ovariana está assim, abaixo do que deveria estar. O que limita um pouco, assim, um percentual até que grande Chance de dar certo. de chance de dar certo. Então era, sei lá, 30%, É, uma coisa tinha assim. 30% de chance de dar certo. E aí a gente optou por fazer com doação mesmo, e para aumentar essas chances. Então eles estão em busca de uma sósia minha É, nesse vai ser momento. difícil achar uma belezura dessa, mas Eles estão buscando uma estão Thalita de buscando 20 uma anos. Thalita de 20 anos pra doar. Uma da hora. E é isso, eu achei legal essa ideia. No final, eu acho até interessante. Eu tinha muito uma piração, né? De tipo, poxa, ela tem uma genética mó boa, né? A bicha, velho, é maravilhosa e tudo mais. Eu queria misturar meus genes com os dela e tudo. Mas aí, depois de um tempo, eu achei interessante, porque tem uma mistura, né? Ela vai absorver, né? Tipo, e vai ter essa troca toda e tudo mais. Ambiente, né? Tem a questão do ambiente, que é o mais importante. E vem um pingo de aleatoriedade, né? Então vem um dedinho de Deus ali que vai colocar um gene ali enfim, escolhido aí É pelo isso. destino. É isso. E é isso, a gente decidiu. É o que será. É o que será. É. Agora vamos para as dicas de se você está assistindo e está querendo ir para um caminho, está tentando engravidar e tal, que dicas você daria para, né, para uma pessoa que está de repente na mesma situação que você estava há 6 anos atrás? Eu acho que principalmente você, porque isso aflige muito mais, acho que as mulheres do que os homens, né? Acho que a primeira coisa que eu até demorei um pouco para fazer, e isso foi meio que desnecessário, é realizar todos os exames que são necessários para você saber se você consegue mesmo engravidar ou não, para ver a respeito da sua fertilidade. Então, tem alguns exames específicos, tem um exame que se chama esterossalpingografia, que é muito importante, que é o que realmente vê como estão as trompas, se estão desobstruídas, está tudo certo. É um exame super chato, assim, eles falam que não dói, mas para mim foi horrível. Dói sim. Mas é ele que conseguiu detectar que eu tinha essa questão nas trompas por conta da endometriose. Então, e eu demorei muito para fazer isso. Acho que foi depois que a gente estava tentando, fiz os exames, o médico não via nada, e aí via uma coisinha. Eu fazia os exames tradicionais, Papa Nicolau e o transvaginal. No transvaginal eu não conseguia visualizar muita coisa, no Papa Nicolau dava certo, tá tudo bem, porque ele não detecta. Então, acho que você ir a algum médico que consiga investigar a fundo a respeito disso, acho que é o mais importante. Por exemplo, o teratoma. Eu fazia exames de transvaginal, só que um exame de transvaginal normal, se você tiver, por exemplo, com gases, ele não consegue ver direito. Então, o que eu tive que fazer é com preparo intestinal. Então, ele consegue visualizar melhor e aí ele consegue ver. Ele viu, então, que tinha alguma coisa ali no ovário, porque antes ele não via nada. Então, essas coisinhas, assim, sabe? Eu acho que mais a fundo mesmo, procurar algum profissional especializado em fertilidade é o que vai ajudar. Minhas recomendações. Primeira, cuidar da saúde antes de qualquer outra coisa. Então pensa que, meu, já que você tá se programando, se você quer ter um neném, você quer ter um filho ou quer ter uma filha, e que, né, tá preparando de alguma forma a sua vida para receber uma criança, o primeiro passo que você precisa é preparar essa primeira casinha dela, que vai ser a mãe, né? Então, principalmente a mãe, mas eu acho que o pai também, não só em relação aos próprios genes e poderem estar saudáveis para cuidar das crianças, como também eu acho que poder transmitir bons hábitos enfim, ter esse cuidado com a família como um todo, eu acho que não tem nada mais importante. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, cuidar, não fazer que nem a gente fez lá atrás, simplesmente chegar, fazer uma FIV, marca lá, vai no consultório, daqui a 15 dias a gente faz. Não.
faz um acompanhamento primeiro com o médico, vai lá na médica que ela falou e vê todos esses exames, aí tira exame de sangue, tira espermograma, vai vendo, né, todos os indicadores para entender quais são as suas chances. Enquanto isso, você continua tentando, né? Antes de tomar, acho que qualquer decisão, acho que esse ponto é importante você começar a entender e aprender sobre esses indicadores, quais são e tudo mais, e descobrir coisas que fazem esses indicadores melhorar. Por exemplo, sei lá, tomar vários chás e várias paradas que ajudam pra caramba. Então, isso tudo eu acho muito legal. E um conselho especial para pros maridos, né, pros homens das relações, é que saiba que isso é mais difícil para tua mulher do que para você, velho. Então não adianta você querer você ficar jururu, ficar mal e querer ficar você chateado por causa dessa situação. Você não pode, sei lá, é a minha visão, e aí você segue ou não, mas você não pode se dar o luxo de, tipo, ficar chateadinho e ficar triste e deixar a peteca cair por causa dessa parada, tá ligado? Eu acho que é isso. É mais difícil pra elas e aí a gente tem que ir bola pra frente. A gente puxa, também tentar às vezes não ficar tocando o tempo todo nesse assunto que nem hoje em dia. Eu tenho falado mais assim da minha vontade, porque eu acho que a gente tá perto, a gente realmente se organizou e eu acho que é um momento importante porque a gente está numa retomada de uma tentativa e eu acho que esse incentivo nesse momento é importante. Mas durante muito tempo eu meio que nem falava muito no assunto, não expunha a minha vontade, porque a vontade dela estava gritando. Então, se ficasse a minha falando alto e a dela gritando, ia ficar um ruído muito forte para a gente conseguir lidar. Então, acho que é isso. Priorize tua mulher, cuide dela, anime ela, seja um bom marido aí sabe, e segura teu reggae aí, dá conta da tua frustração, porque a dela é maior. Bom, eu acho que é isso. Tá bom? É isso. Agora. Então, vamos gravar mais Agora- vídeos depois que der certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um compromisso aqui com a galera que tá assistindo esse Tô vídeo. ansiosa. A gente vai continuar gravando toda semana, contando um pouquinho, sei lá, sobre a vida, não sei. Mas a gente vai conseguir ter esse neném e vai ser um nenenzinho maravilhoso. Vocês vão ver também aqui no vídeo. Estamos ainda tentando e a gente vai conseguir. Então, e você vai acompanhar isso tudo, esse processo todo. E daqui a pouco vai ter um bebezinho aqui falando com você no vídeo. E vocês vão Que ver isso. também. E o de vocês, e pra quem tá tentando, não desiste, sabe? Tipo, tem várias alternativas. Hoje a ciência é muito avançada em várias coisas. Deixa de lado, às vezes, alguns preconceitos, sabe? Enfim, tem muita novidade aí. E tem muitos fatores, né, que você pode melhorar na sua saúde, enfim, no que você faz para aumentar suas chances. É isso. Então é isso, meus queridos telespectadores. Um beijo pra vocês. E se você assistiu até aqui, pelo amor de Deus, né? Se inscreve no canal, curte aí, né? Ajuda a gente que a gente vai ficar feliz pra caramba. E é isso, tá bom? Beijo. Beijo.